Finalzão de semana chegou, o que é que você vai fazer, hein? Se você é amante de cultura e gosta de conhecer a nossa região, eu vou indicar a Fazenda Areal, uma antiga estrutura arquitetônica aqui do nosso Cariri paraibano, onde foi palco de várias histórias que marcaram a história da nossa região. Vamos ver. Hoje a gente veio conhecer essa casa aqui, uma grande estrutura arquitetônica aqui, lá de 1911. No nosso Cariri paraibano, sempre a gente fala que a riqueza das estruturas arquitetônicas antigas são enormes. E a gente veio conhecer a Fazenda do Areal. Essa fazenda aqui tem muita, mas muita história para contar. Nada mais, nada menos do que um grande homem aí responsável pela Revolução, né, de 1912, chamada Guerra de 12. Augusto Santa Cruz fez parte da história do Cariri. A gente vai conhecer um pouquinho da sua residência, da casa onde ele passou um bom tempo, né, da sua vida, na qual ele vivia muito nas andanças. Era um grande comerciante de algodão da época, né, era um grande investidor aqui da região e também um grande estudioso. Ele era promotor de justiça e também advogado, e o Augusto Santa Cruz morou nessa casa aqui que você está vendo. Teve uma parte da história dessa residência aqui que marcou muito a região, que está registrado em muitos livros de histórias aqui da nossa Paraíba, do estado da Paraíba no contexto geral. Essa estrutura aqui você já vê logo a diferença no design dela pela aquela janela ali, né? Ali era um sótão no qual eles dormiam ali, faziam os primeiros andares, né? Antigamente o luxo não era morar na cidade, antigamente o luxo era morar nas fazendas. Vamos entrar aqui um pouquinho nessa casa para a gente ver mais um pouquinho dela e mostrar um pouquinho da força, né, histórica que essa estrutura arquitetônica tem. De cara a gente vê logo uma estrutura, uma grande casa, né, com janelas da forma muito imponente, gigantescas, né, as paredes grossas, né, aquela casa com a segurança que só aquele tempo tinha. O teto, aqui existia um sótão, né, que era o primeiro andar de madeira, e tudo isso foi destruído, né, destruído aí com o tempo. Houve aí a Revolução, na qual o Augusto Santa Cruz teve em Monteiro, né, invadiu lá a cidade de Monteiro, e aí causou aquele alvoroço todinho, que é uma história bem mais aprofundada, na qual não cabe contar aqui nesse exato momento, mas é uma história muito bonita, né, uma história muito forte da nossa região. E aqui nós temos aqui essa parede grossa, né, típica daquelas construções portuguesas. A soleira, olha essa soleira aqui, ela foi feita com madeira grossa, né, uma madeira diferenciada aí, que dava a divisão aí do local. Os quartos, o pessoal tinha uma grande marca, né, de fazer aquelas casas portuguesas antigamente. Eles faziam as residências, além da grande estrutura que eles utilizavam em madeira e tudo mais, eles faziam tudo com muita segurança. E a segurança envolvia também a preparação para guerras. É isso mesmo. E aqui, voltando à história lá na qual a casa pegou fogo, você pode ver aqui, ó, entrando aqui nesse quarto, você vai ver lá em cima que ainda existem marcas do incêndio. Essa casa foi incendiada pela polícia, né? Na época, foi incendiada aí pela polícia. A polícia matou gado, matou um bocado de coisa por aqui. É uma história riquíssima. Repito, se você não conhece a história de Augusto Santa Cruz, eu aconselho veementemente você ter conhecimento, porque é uma história muito bonita. Olha só essa estrutura aqui. Para você ver, então, o que aconteceu? A casa resistiu ao incêndio. Olha essa passagem aqui da porta, né? Para você ver como era antigamente. A casa resistiu ao incêndio, né, isso, e aí a estrutura dela, apenas a estrutura de cima foi totalmente queimada, que era madeira, né, no caso era o sótão. Aqui eu trago uma curiosidade peculiar da residência. Nesse local aqui, você pode ver ali, tem aquele buraco ali não é uma janela de ventilação não. Soldados ali, eles colocavam a arma naquele buraco ali, à espera aí dos inimigos. Então, assim, a casa, ela não era só preparada
para a questão de moradia, segurança estrutural para ela não cair. Não. As casas antigamente elas eram preparadas para as guerras. Isso mesmo. E é isso que a gente está vendo. Ali nós temos o símbolo de fé. Eles sempre faziam essas pilastras aqui, tipo um santuário dentro de casa, né? Então aqui nós temos esse no formato de santuário. Talvez ele já tenha sido restaurado, é isso? E aí você vai vendo aí como era antigamente toda essa estrutura, uma casa que tem uma história incrível para contar. Essa residência na qual a gente está aqui é na Fazenda Areal, uma das fazendas de Augusto Santa Cruz. É isso, uma fazenda riquíssima, na qual aqui foi escoado a produção de algodão, também tem histórico aqui de couro de animais e tudo mais. É uma história que vale muito a pena a gente ver. Vamos ver essa estrutura um pouquinho por fora, ver se o vento nos permite. A gente já viu ela aqui por dentro, a gente começou por dentro. Olha as estruturas das portas, se você vê, você percebe que são aquelas portas antigas, né, pesadas. E um detalhe é que quem cuida dessa casa aqui é a dona Verônica Santa Cruz. Ela é bisneta de Augusto Santa Cruz e ela cuida dessa casa com muito, mas muito zelo. Eu costumo dizer que das casas que a gente já visitou, dessas estruturas antigas, uma das casas mais bem cuidadas é essa residência aqui do Santa Cruz, né, que é cuidada aí pela Verônica Santa Cruz. Uma estrutura arquitetônica bela, digna também. Aqui a gente tem alguns móveis antigos, né? A exemplo aqui, ó, vou puxar aqui para você ver essa cadeira. Olha essa cadeira aqui, o formato. Acho que essa não, né? Acho que é essa daqui mesmo. Essa cadeira aqui, ela já é antiga, mas tem outras ali, ó. Se mostrar ali, é mais antiga ainda. Isso aqui são balas da época do conflito. Olha só, ainda restam alguns cartuchos aqui, na qual Dona Verônica, que é a proprietária da casa, deixou aqui, né? E se guarda isso aqui com muito, mas muito orgulho, né? Isso ela se sente muito bem em contar a história do seu bisavô, né? Esse que foi um grande baluarte aqui da região, né? Divide um pouco as opiniões das pessoas, né? Dependendo de que lado você esteja, mas Augusto Santa Cruz ele é tido hoje para a nossa região como um herói, né? Vamos falar dessa maneira pelo contexto da história geral. Então tá aqui alguns dos registros, né? E também eu queria mostrar um fato da história que é um pouco desconhecido de algumas pessoas. Pois é, o Augusto Santa Cruz, ele tinha os seus desafetos na região. E quando ele cometia, né, matava algum desses desafetos, ele não costumava levar para cemitérios, enterrar longe. Ele enterrava por aqui mesmo. Eu vou mostrar esse lugar para você também. Uma das grandes histórias de Augusto Santa Cruz que poucos conhecem é de que ele pegava os seus desafetos e matava aqui nas redondezas, e ele vinha enterrar esses desafetos aqui mesmo, na sua própria propriedade. Uma mostra que a gente tem é isso aqui, ó. Esse local com tijolos ao redor dá a entender que se tratava de uma tumba, né, feita de forma improvisada. Ele improvisava e fazia aqui um túmulo para enterrar os seus desafetos. Você pode observar o seguinte: do meu lado só tem mato e do nada aqui alguns tijolos antigos, né, da antiguidade. O que dá a entender que seria aí catatumbas antigas, né, feitas de forma improvisada. E aí a gente tem esses relatos aqui de que pessoas estariam sendo enterradas aqui mesmo, na propriedade do Augusto Santa Cruz. Quase isso, grande Augusto, né? Quem lembra ou quem conhece a história, né, contada aí pelo saudoso escritor aí Pedro Nunes Filho, lá da Cidade da Prata, que muito bem refletiu aí em seus livros aí os anos que passaram através do seu livro, né, onde ele escreveu as histórias do Augusto Santa Cruz e outras histórias também. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.